Presidente Jair Bolsonaro visita pela quarta vez o estado de Santa Catarina. 13º salário deverá injetar 208 bilhões de reais na economia nacional. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Novos projetos de lei entram em tramitação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em meio ao caos provocado pelo coronavírus, confira na reportagem especial de hoje o legado da pandemia para a medicina do país. No esporte, Próspera perde em Itajaí em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense da Série B. E no Rio de Janeiro, Tigre não consegue marcar e fica apenas no empate com o Volta Redonda pelo Campeonato Brasileiro da Série C. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma. Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, obrigado pela audiência e muito boa tarde. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, visitou pela quarta vez o estado de Santa Catarina. O chefe de Estado brasileiro marcou presença na formatura de 600 policiais rodoviários federais. A governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer, foi a anfitriã. A governadora Daniela Rainer acompanhou ao lado do presidente Jair Bolsonaro a formatura de aproximadamente 650 novos policiais rodoviários federais. A solenidade ocorreu na Academia Nacional da PRF em Florianópolis e também teve a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, do senador Jorginho Melo e do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágil. Daniela Rainer recepcionou a comitiva presidencial em sua quarta visita ao estado desde 2019. A governadora destacou a parceria com o governo federal para o desenvolvimento de Santa Catarina e colocou a estrutura estadual à disposição para ajudar a União no que for necessário. Senhor presidente, é sempre uma honra tê-lo aqui em Santa Catarina. Desejo que o senhor considere sempre Santa Catarina como sua casa. Deixo aqui a gratidão do povo catarinense ao senhor e, pessoalmente, a minha gratidão. Eu faço parte desse milagre, como tantos falaram, pelas mãos do senhor, e lhe agradeço, e o povo catarinense lhe agradece. Santa Catarina está à disposição para tudo que nós pudermos ajudar o governo federal também e cuidarmos bem do nosso estado. Essa é a grande missão. A chefe do Executivo catarinense ainda parabenizou os formandos que irão ganhar as rodovias federais espalhadas pelo Brasil. E a gente viu no vídeo de vocês quantas vezes foram submetidos a seus limites. A história que nos foi contada aqui, se falou muito em milagres, e o que fica de mensagem de tudo isso é a persistência do povo catarinense também, sejam nascidos aqui ou que tenham aderido, que tenham escolhido essa terra para viver. Denota a força, a resiliência, a garra, a fé e a determinação da nossa gente, da qual eu tenho muito orgulho. E os 600 policiais formados aqui hoje e as suas famílias são um pequeno exemplo desse povo, presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro desejou sucesso aos patrulheiros e destacou que eles passaram por uma maratona de treinamentos até a sua formatura. Ele lembrou de sua própria experiência de formação no Exército. O chefe da nação ainda lembrou do momento em que participou dos treinamentos militares no final dos anos 70. A vida se faz de momentos. Eu aqui estou me sentindo o 15 de dezembro de 1977, quando também me formei. É uma data inesquecível que os marcará para sempre. Eu saí também pensando que ia resolver muitos problemas. Ia logo começar a pilotar um Fórmula 1. A vida não é assim. Mas, passo a passo,
com garra, com determinação, com humildade, nós atingiremos os nossos objetivos. Bolsonaro ainda falou das dificuldades em se administrar o país e também fez alusão à política externa. O presidente se referia às eleições nos Estados Unidos, um dos mais importantes parceiros comerciais do país. O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos à política externa. Temos nossas preferências. E o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Assim sendo, em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus sempre acima de tudo. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo diz. A pessoa mais importante é Deus. O curso de formação da PRF teve início em julho e durou 16 semanas. Os novos policiais já nomeados farão o patrulhamento das rodovias federais e áreas de interesse da União em diversas localidades do país. Também foram formados novos policiais para o setor de operações especiais da corporação. O pagamento do 13º salário aos trabalhadores brasileiros deve injetar aproximadamente incríveis 208 bilhões de reais na economia nacional neste ano. Em valores reais, o montante é 5,4% menor, inferior ao registrado no ano passado, em 2019, de acordo com a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os trabalhadores com carteira assinada chegam ao fim do ano planejando como vão gastar aquele dinheiro a mais que irão receber, o 13º salário. É para pagar a conta. Eu zero 100% da minha dívida e entro no final do ano livre. Pagamento de conta. Quer dizer, na realidade não estou com atraso, mas com certeza vou ter débito para poder pagar no cartão de crédito. Bem, eu já planejo viajar, passear um pouco. Aplicar num CDBzinho básico, né, só para garantir uma certa segurança. Uma parte já ganhei, já recebi, já gastei, agora só resta pouquinho ainda. E o que você vai fazer com esse restante? Terminar de pagar as contas. Seja para pagar contas, fazer as compras de fim de ano ou começar o próximo com fôlego financeiro. O 13º salário é muito desejado pelos trabalhadores e também pela indústria e pelo comércio, porque injeta muito dinheiro na economia e ajuda a movimentar o mercado. Nesse ano, serão injetados 208 bilhões de reais na economia do país com o 13º salário dos trabalhadores. O 13º, ele é um oxigênio adicional para a economia. É muito dinheiro adicional, porque muitas famílias utilizam para compras de final de ano, presentes de Natal, enfim, investimentos do ano seguinte. Então, é um recurso que ajuda bastante a melhorar os resultados que a gente geralmente observa no final de ano para a economia. De acordo com a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em valores reais, o montante é 5,4% inferior ao registrado em 2019. Segundo a CNC, um dos motivos para a queda foi a medida provisória que autorizou a redução do salário proporcional à jornada e a suspensão temporária do contrato de trabalho, com a justificativa de preservar empregos em meio à pandemia da Covid-19. Os lojistas do bairro do Bom Retiro e da Rua 25 de Março, famosos pelo comércio popular, precisaram fechar as portas durante a pandemia. Agora esperam que o 13º salário dos trabalhadores ajude a alavancar as vendas e recuperar o prejuízo que tiveram com o isolamento social. Como esse período acabou não permitindo que os consumidores pudessem ter acesso a compras, eu realmente, pessoalmente, acho que final do ano compromete, sim, né? Espero que seja um bom final de ano para lojistas e também para os consumidores, né? E como aqui na 25 a gente já tem de 2 canais, que é o Atacado e o Varejo, está tendo um apelo bem grande do pessoal de atacado. Então, assim, a expectativa daqui para o final do ano é que tenha uma venda legal. É o que espera, apesar de pandemia, dificuldades. O
O economista lembra que todo ano já começa com aqueles gastos que a gente já conhece, como IPTU e IPVA. Por isso, ele orienta: quem conseguir poupar essa grana extra vai começar 2021 com a vida financeira em ordem. Não podemos esquecer. Dezembro, final de ano, notícia boa, 13º. Janeiro, todo mundo sabe que chegam várias contas de início de ano. Como fazer um bom planejamento? Olhar dezembro com foco em janeiro. Ou seja, depois de eu pagar essas contas, o que me sobra? E aí sim fazer um bom gasto desse recurso. A seguir, em meio ao caos provocado pelo coronavírus, confira na reportagem especial de hoje o legado da pandemia para a medicina do país. A segunda-feira foi de tempo nublado e chuvoso em todo o sul catarinense. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, a previsão aponta um dia chuvoso para Criciúma e região. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 24. Na quarta-feira, dia 11, o sol predominará durante todo o dia. Porém, o céu apresentará nebulosidade variável, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 27. Na quinta-feira, o sol aparece em momentos isolados do dia. A possibilidade de chuva é grande para toda a região. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 26. Na sexta-feira, o sol predominará em meio às nuvens. Existe a chance de chuva entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 26. Mesmo diante do cenário da pandemia e também de autorizar 2 processos de impeachment contra o governador do estado, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está dando sequência à tramitação de projetos na casa. Confira. O mês de novembro começou com novos projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa. 2 propostas foram apresentadas pela deputada Marlene Fengler. Uma delas busca proibir em Santa Catarina a queima e a soltura de fogos de artifício com estampido ou qualquer artefato pirotécnico festivo de efeito sonoro forte e ruidoso. O objetivo é evitar o mal-estar causado em bebês, crianças e idosos, em especial em crianças autistas e idosos com mal de Alzheimer, além dos animais. A mesma deputada apresentou um projeto de lei que determina que as polícias civil e militar deverão registrar em boletim de ocorrência a violência cometida contra a pessoa com deficiência. Ainda conforme a proposta, os dados estatísticos divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública deverão conter informações sobre esse tipo de violência. Com a aprovação desse projeto de lei, nós vamos poder acompanhar o mapa da violência contra a pessoa com deficiência, possibilitando a elaboração de políticas públicas direcionadas e mais efetivas no combate a esse tipo de crime, assim como há em relação a mulheres, por exemplo. A inexistência de dados tabulados regularmente dificulta o enfrentamento dessa questão e, nesse sentido, a coleta anual de dados permitiria ao governo do estado visualizar o cenário dessa violência e também definir, claro, providências. Outro projeto que começou a tramitar em novembro é de autoria do deputado Altair Silva. A proposta institui um auxílio financeiro para os produtores rurais que promoverem a adaptação das instalações elétricas das suas propriedades rurais para o sistema trifásico de energia elétrica. Muitas vezes a Celesc, o produtor, tem que fazer o investimento para poder utilizar a energia trifásica. Nesse caso, o produtor que faz o investimento, ele vai ter um incentivo do Estado e poderá abater esse investimento para que ele faça o investimento, tenha essa oportunidade de poder expandir a sua produção do interior através da energia elétrica trifásica. Atualmente, a maioria das
energias do interior são monofásica ou bifásica, insuficiente para que o produtor possa aumentar a produtividade da avicultura, da suinicultura. Já o deputado Coronel Mocelin apresentou um projeto de lei complementar que altera o plano de carreira dos servidores da segurança pública. O objetivo é permitir que bacharéis em direito, com atuação nas carreiras da segurança pública, possam prestar concurso para delegado. Atualmente, as atividades desenvolvidas por eles não contam como experiência jurídica válida para esse tipo de concurso em Santa Catarina. E nesse período de tanta preocupação com o coronavírus, muita gente acaba se esquecendo de outras doenças que também podem representar enorme risco para a saúde. O alerta é do médico e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein, Dr. Cláudio Lodenberg. Nessa reportagem especial, Lodenberg também lembra as lições importantes que essa pandemia vai deixar para os cuidados com a saúde. Acompanhe esse trabalho especial do jornalista Kleber Werneck. E nesse período de tanta preocupação com o coronavírus, muita gente acaba se esquecendo de outras doenças que também podem representar enorme risco para a saúde. O alerta é do médico e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein, Cláudio Lotenberg. Nessa reportagem especial, Lotenberg também lembra as lições importantes que essa pandemia vai deixar para os cuidados com a saúde. Acompanhe. Doutor, nesse momento de pandemia, que há tanta preocupação com os cuidados que são amplamente divulgados e com uma doença que tem sido foco, né, dessa toda mobilização médica, também tem alguns, digamos, efeitos colaterais, alguns outros problemas que requerem cuidado. E o senhor tem abordado isso, né? Então, eu queria que o senhor falasse de toda essa preocupação da saúde, que vai além da questão do vírus, a preocupação com as outras doenças também, que não deixam de parar, né, de acontecer. Com a vinda da pandemia pelo corona, algumas pessoas têm a sensação e se comportam como que os outros problemas de saúde não existissem. E aí, eu diria que a gente não deve esquecer que a principal causa de morte no nosso meio são as doenças crônico-degenerativas. Destacar o papel da hipertensão, destacar o papel do diabetes, que correlacionados têm um papel preponderante dentro de um projeto de políticas públicas de saúde. Pacientes que têm câncer, ou, portanto, pacientes que devem ser tratados e continuar os seus tratamentos. Então, durante esse período, nós vimos como que um certo relaxamento nisso. E os números aparecem. O número de infartos do miocárdio com mortalidade nos Estados Unidos, que ocorreram em casa, aumentaram em 8 vezes. As pessoas deixaram de fazer uso de seus medicamentos. As pessoas deixaram de dar sequência aos seus tratamentos. Então, evidentemente, que isso tem que ser lembrado, senão as pessoas vão imaginar que basta a gente se cuidar em relação ao coronavírus e que as outras doenças vão parar de acontecer ou, de repente, não vão continuar piorando o estado físico de todos nós. O senhor tem falado muito, inclusive foi tema de alguns artigos que o senhor escreveu sobre o autocuidado como um novo normal. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor desse conceito. Hoje, o que as pessoas começam a perceber é que, até pelas medidas que a gente tem que tomar por conta do contato com o coronavírus, que o papel proativo delas mesmas é absolutamente fundamental, particularmente em relação ao momento atual, mas isso vale em relação às outras questões. Ou seja, está nascendo por parte da sociedade de que o cuidado da saúde é um cuidado de cada um de nós. A saúde no nosso país ela é definida como um bem, forma de um direito social, qual o dever da saúde é o dever do Estado. E é um direito do cidadão. Essa leitura, a meu ver, é uma leitura equivocada. E por que isso? Porque a gente não pode terceirizar, lateralizar os nossos cuidados e imaginar que alguém está cuidando da gente. Na perspectiva da qualidade, o engajamento do seu paciente no tratamento das doenças é absolutamente vital. Então, eu tenho a impressão que o momento ajuda para isso. É um aspecto revolucionário, é um aspecto que impõe uma nova ordem, é positivo para a nossa sociedade. Então, em meio a esse momento difícil até, com muitas perdas, né, famílias chorando perdas,
problemas econômicos também, pode ficar um legado positivo, apesar de tudo, do ponto de vista médico? Eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque eu acho que os momentos difíceis sempre deixam cicatrizes que, na realidade, nos melhoram. Então, não são cicatrizes ruins, são cicatrizes que, no fundo, propõem estados de melhoria. A questão da saúde vai sair mais valorizada e a consciência do autocuidado, sobre o qual nós falamos há pouco, também é algo que vem para ficar, ou seja, as pessoas vão começar a valorizar questões sobre as quais elas não cuidavam. Veja as questões da vacinação. Vacinação, praticamente, a gente não comentava mais sobre vacinação. E hoje a gente volta a comentar. É verdade, porque temos uma esperança de que a vacina para o coronavírus venha. Mas, sobretudo, porque existem doenças para as quais nós temos que vacinar as pessoas. E o Brasil tem uma carteira de vacinação muito bem ordenada. São 300 milhões de doses que estão à disposição, praticamente de 19 ou 20 doenças. E a gente tem que zelar por isso, tem que cuidar. Doenças que surgem em função de viagens, para onde a gente vai, gente que vem nos visitar, se estão vacinadas. Portanto, eu tenho a impressão que é um novo contexto. E isso é fruto do cenário da pandemia. Um dos desafios desse novo contexto, como o senhor mesmo colocou, é separar, identificar a fronteira entre o autocuidado, como o senhor ressaltou e tem enfatizado, e também o medo que impede as pessoas, por exemplo, com isolamento social, de sair de casa, de tomar uma vacina, como o senhor acabou de descrever. É importante também ficar atento a esse tipo de comportamento. É claro que as pessoas se sentem inseguras e têm medo, né? Isso é fruto do desconhecido. Isso é fruto, muitas vezes, da falta de domínio sobre uma certa situação. Mas, para isso, existe um vetor que é absolutamente indispensável, que é o papel do médico, né? O médico é o selo da confiança, que vincula o cidadão com seu conhecimento leigo e que, muitas vezes, é até alimentado por fontes que não necessariamente são ruins ou boas, mas que devem ser utilizadas através de um raciocínio médico e, portanto, não basta olhar na internet. Então, este vínculo também virá de forma mais bem estabelecida. Quer dizer, tudo isso, a gente fala de telemedicina e muitas vezes o próprio médico tem receio que ele vai perder o seu papel, e eu vejo de forma diferente. Ele volta com uma condição ainda mais forte, ainda mais reconhecida e, sobretudo, mais responsável de ambos os lados, dele e por parte dos pacientes. Eu queria que o senhor comentasse isso. É uma ótima oportunidade para estreitar essa relação, seja no consultório, seja através dos recursos tecnológicos, mas a relação entre médico e paciente agora pode ver nesse momento uma oportunidade? Sem dúvida alguma, porque o médico tem um processo de formação onde ele ganha um conhecimento que fica à disposição da sociedade. A sociedade ela é curiosa, porque a saúde é algo que lhe diz respeito, mas ela percebe limites, ela percebe que ela consegue ir até um determinado ponto. E daí, evidentemente, nas decisões, ela precisa de alguém que dê conforto e que seja uma referência. E essa grande referência no sistema de saúde, sem dúvida alguma, é o profissional médico. A relação sairá fortalecida por parte tanto da sociedade como dos médicos, levando em consideração o seu papel no contexto da gestão da saúde. E nas nossas reportagens especiais, você sempre tem a presença de um especialista de renome comentando um assunto importante para o seu dia a dia. Continue ligado. A seguir, fora de casa, Tigre empata com o Volta Redonda pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Agora vamos de esporte, começando pelo Campeonato Catarinense da Série B. Sábado, o Próspera encarou o Barra de Itajaí e o time da raça acabou assim conhecendo a sua primeira derrota na competição. O gol do Barra foi anotado por Chicão aos 20 minutos do primeiro tempo.
Final, Barra 1, Próspera 0. Com a derrota, o Próspera ocupa a segunda posição do campeonato, com 3 pontos ganhos. Na próxima segunda-feira, o time treinado por Paulo Baier vai enfrentar o Guarani, na cidade de Palhoça. Bom, e pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma foi ao Rio de Janeiro encarar o Volta Redonda. A partida foi morna e, claro, não saiu de um empate em 0-0. A primeira chegada no ataque foi do Criciúma. No cruzamento de Marino, Jean Dias cabeceou fraco e o goleiro do Volta Redonda defendeu. Nesta cobrança de falta de Jean Dias, mais uma vez o goleiro do time carioca precisou fazer a defesa. O Volta Redonda deu a resposta com estilo. João Carlos bateu forte de dentro da área e o goleiro Agenor praticou uma bela defesa. No segundo tempo, novo duelo entre João Carlos e Agenor. Mais uma vez, para sorte da torcida carvoeira, o goleiro do Tigre levou a melhor. Nesta bela troca de passes, o Volta Redonda chegou a marcar, mas a arbitragem anulou o gol alegando impedimento do atacante do Voltaço. O Criciúma chegou forte neste lance. A bola sobrou para Michel, que pressionado pelo goleiro chutou para fora. Mais um lance perigoso do Volta Redonda. Alif bateu cruzado e a bola passou tirando tinta do poste defendido pelo goleiro catarinense. Agora quem fez uma boa troca de passes foi o Criciúma. Michel novamente na cara do gol desperdiçou grande oportunidade. Na cobrança de escanteio, Helder sozinho jogou a última chance do Criciúma para fora. Final, Volta Redonda 0, Criciúma também 0. Nós tivemos um primeiro tempo, jogamos contra o vento, né? Isso prejudicou bastante o passe, às vezes um rendimento maior, né? Porque a bola, o vento carregou bastante essa bola, né? Mas a gente mesmo assim, a gente teve um bom controle do jogo. O comandante Carvoeiro estava inconformado com as chances de gol desperdiçadas pelos seus comandados. Como que você melhora o rendimento? Poxa, se trabalha tanto que às vezes anoitece finalizações. Agora, pô, você tem que fazer os gols, como é que eu vou melhorar o rendimento como? Bem, vou trabalhar de manhã até escurecer? Bem, isso a gente tem feito. De manhã até ficar à noite, ou de meio-dia até escurecer, chute com a esquerda, com a direita, cabeceio, mas tem que, essas situações, essas chances têm que ser feitas gols. Como é que, o que vai fazer? Vou fazer o quê? Além de trabalhar e muito de mostrar onde errou, de dar moral para o atleta, de dizer quanto a gente confia e de trabalhar muito como a gente tem trabalhado. Isso é o que a gente precisa fazer para melhorar as finalizações, só que as oportunidades aparecem, tem que fazer, senão não adianta, você pode trabalhar até de madrugada, se a oportunidade vier e você não fazer o gol, não tem outro caminho, não seja trabalhar e sempre dar o apoio aos atletas e trabalhar muito o que nós temos feito. Agora as oportunidades, essas situações que aconteceram, têm que ser transformadas em gols. Com o resultado, o Criciúma continua fora do G4. O tricolor soma 17 pontos e ocupa a 6ª posição do Grupo B. O próximo duelo do tricolor será no sábado contra o Ituano. O jogo está agendado para as 18 horas no estádio Heriberto Ilse. O Criciúma precisa desesperadamente da vitória para continuar com chances, mesmo que remotas, de classificação. Há oportunidade, há chance. Então você tem que continuar. Eu já falei sobre isso também. Está cada vez mais difícil, mas eu vou fazer aquilo que eu aprendi, continuar trabalhando, crendo em Deus e continuar trabalhando. Deus vai descer, alguns não gostam que eu falo isso. Né? Deus não se mete no futebol. Deus é unânime em tudo. Então eu confio, creio e sei que nós dependemos dele para ter saúde para trabalhar. Então aí já é um começo. O resto cabe a nós, trabalhar e transformar as oportunidades em gol. Então eu continuo crendo, são 4 jogos, continuo crendo que a gente vai buscar essa classificação e vamos viver jogo a jogo. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite de segunda-feira, um bom início de semana e até amanhã, se Deus assim permitir.